pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, hoje eu vou falar um pouco de substrato. Qual o melhor substrato? Substrato é uma coisa que muitos têm a sua própria receita, né, de substrato. Uns fazem um substrato que a gente, olhando, a gente não acredita, né, que seja o melhor, e muitas vezes dá certo. Outros têm aquele melhor substrato e às vezes as plantas nem tão bem, né? Elas vão. Então, substrato, pessoal, é uma questão assim, que cada um, na sua região, né? Onde você mora, tem o seu próprio substrato. E eu gosto de deixar bem claro que cada um faz, né? Cada um tem a sua forma, a sua maneira de fazer o substrato, que não existe o substrato, aquele substrato, né? Muitas pessoas falam, é o substrato X, nossa, aquele substrato caro, é aquele outro substrato, cada um tem o seu substrato, e cada um consegue o resultado de acordo com aquele substrato, né, pessoal? Eu tô mostrando aqui para vocês essa Crispit Built, né, que é essa bacia de Crispit Built aqui, pessoal, olha, que muitos já acompanharam, né, já viram como foi feito essa bacia, que foi resultado, né. Eu sempre falo aqui, toda vez que eu mostro ela, porque eu acho interessante, porque eu tinha uma Crispit Built só, a largata comeu ela todinha por dentro, peguei as folhas do que salvei dela e nasceu esse tanto de mudas, né? Hoje eu falo que a largata, ela não me deu prejuízo, ela me deu lucro, né, pessoal? Porque dessas aí, multipliquei, foi várias mudinhas. Aqui tem outras aqui no meio que eu coloquei outras folhinhas aqui, mas a maioria aqui é tudo Crispit Built, então lindas. Tô colocando ela para no mesmo ambiente que elas estavam, que estava a planta mãe antes, né? Tomando só o sol da manhã. Onde elas ficam não toma chuva. Eu tenho muito medo dela tomar chuva e morrer. É uma suculenta que eu gosto demais, que eu admiro demais, que eu queria muito. Igual hoje eu tô tendo todo o cuidado com a minha também, a Lovely Rose, né? Que também é uma planta que eu tava atrás dela. Tô agora ali com umas mudinhas, com muito cuidado, desenvolvendo super lento, né, pessoal? Mas tô levando assim, tomando todos os cuidados mesmo com ela. E por que eu trouxe ela e no dia que eu tô falando também do substrato? Porque é uma planta que eu quero oferecer para ela, né, pessoal, o que for de melhor. Então, aqui eu coloquei o substrato que eu tô usando, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, o substrato que eu tô usando, e preparei esse substrato muito bem preparado, né? E coloquei um sola cascalho, areia grossa ou pedriscos, né? Cada um fala de uma forma. Coloquei aqui, pessoal, para proteger esse substrato, porque ela tem pruína, ela é uma planta bem clarinha, né? Ela é acinzentada, um pouco azulado. Então, essa planta, quando chove, o substrato tá só o substrato, então respinga muita sujeira. As plantas ficam todas sujas, né? Então, eu tomei esse cuidado com ela e eu quis mostrar para vocês, porque como eu tinha perdido ela e eu plantei ela de novo, né? Coloquei as folhinhas para germinar, germinaram super bem. Hoje já tem umas aqui que estão bem grandes. Elas, quanto mais velha ela fica, mais ela fica ondulada. Essa está começando a ondular mais agora, então elas estão ficando mais bonitas, né? E tá nesse substrato que eu vou mostrar agora para vocês. Coloquei nesse potinho aqui, ó, para mostrar, né? Esse substrato aqui, ó, é do jeito que ele vem. Ele vem com turfa, perlita, vermiculita, ele tem casca de arroz, carvão e é um substrato excelente para todas as plantas. Porém, como é suculenta, quando eu vou plantar, eu acrescento nele, pessoal, ou uma parte dessa areia grossa aqui, ó, que eu tenho, ou o carvão. Então, ou eu tenho uma coisa ou outra, não precisa de ser as duas coisas, né? Os dois ingredientes, digamos assim. Se você tem carvão triturado, você coloca o carvão. Se você tem essa areia grossa, você coloca essa areia. Tem muita gente hoje em dia que não usa mais areia, já retirou completamente, por medo mesmo, né, pessoal? Por medo de dar os nematóides nas raízes.
Pessoal, mas vou dizer para vocês uma coisa. Eu achei uma coisa que aconteceu aqui, assim, bem diferente no meu cultivo. Eu até não gravei no dia para vocês. Eu achei muito, assim, curioso. Fiquei um pouco pensativa. Sabe aquela coisa que acontece, você não espera que aconteça e você fala, mas por quê? Qual foi a explicação? Porque quando a gente coloca terra de quintal, areia de qualquer lugar, aí deu nematóide, você sabe, você justifica. Não. Eu coloquei aquela areia que tinha muitos animais, tinha fezes de animais por perto, estava contaminada mesmo. Realmente o erro foi meu. Eu coloquei, né? E deu nematóide. Tá. Pessoal, mas quando você compra uma terra, você coloca carvão, que você sabe que carvão ele é antifúngico, ele é limpinho, né? A gente olha pro carvão, a gente não consegue imaginar nada. Aconteceu comigo de eu colocar terra vegetal com carvão puro, né? Triturado, triturei o carvão e diluí na terra vegetal somente o carvão. Então eu coloquei uma quantidade bem grande de carvão, coloquei essa terra, misturei e plantei. Pessoal, quando eu fui ver, há poucos dias agora, eu fiz até a mudança dela, passei para outro vaso, que é a minha crassula falcata. Eu tirei, ela estava muito bonita, mas eu pensei, vou trocar ela de vaso, porque ela estava na bacia, numa bacia preta, ela estava no centro da bacia, e nada que eu colocava do lado dela estava ficando bonito, né? Então eu pensei, vou até buscar ela para mostrar para vocês. Aqui, pessoal, olha como que ela tá linda, olha, ela tá linda. E ela estando linda, eu poderia imaginar que ela tinha nematóide. O que eu fiz? Eu achei ele por causa que eu fiz essa troca de vaso. Como ela estava numa bacia, eu falei, vou trocar ela, né? Eu desocupei esse vaso, que ele é bem alto. Então, ele tem uns 20, 22 de altura. Eu falei assim, eu vou trocar ela, colocar ela num vaso único, como eu fiz várias mudanças aqui de plantas, né? De formato de vaso e tal. Eu falei, vou trocar ela hoje e vai ficar bonita. Tá. Quando eu tirei do substrato, um substrato que não tinha como eu imaginar que daria nematóide. Quando eu tirei, pessoal, parecia... como é que eu posso dizer? Quem já colheu aí amendoim, quem já colheu batatinha, que arranca o pé e sai aquele monte de bolinhas. Gente, eu nunca vi tanta bolinha de nematóide como tinha nessa crassula falcata. Eu nunca vi nada igual, nem nenhuma outra planta minha. Porque as outras que eu plantei, que eu sabia que a areia era duvidosa, que eu não tinha tomado os devidos cuidados com a areia, e plantei, quando eu achei, tinha várias bolinhas. Já aconteceu de eu achar umas sem raízes, mas essa, pessoal, ela tava com aqueles cachinhos de bolinha, e o enraizamento dela tava muito grande, ela tava bem profunda no vaso. Então, eu tirei, eu fiquei boba. Eu só não gravei no dia, por quê? Eu já fiz tantos vídeos de nematóide que seria apenas mais um, né? E eu falei assim, não vou fazer mais sobre isso, não. Eu já falei muito, mas depois eu explico pro pessoal que eu mudei ela e como aconteceu. E falar um pouquinho do substrato, que é uma coisa que pode estar contaminada. A gente pode achar, né? Uma terra que a gente não dê sorte. Eu não sei, pessoal, se estava no carvão triturado, se o carvão triturado, ele já veio para mim triturado, então se ele teve contato com fezes de animais, eu não sei, né? Eu também não sei, porque às vezes no ambiente que ele estava já tinha isso, então já veio para mim. É igual quando a gente pega uma planta que dá nela vários caramujos, né? Que os ovinhos já estavam no substrato e a gente foi cuidando, os caramujos aparecendo ali porque os ovos já estavam ali. Então eu não sei de onde veio, né? Na água, claro que não foi, né, pessoal? Impossível, né? A gente fica até pensando, meu Deus, na água não vai ser, né? E ela tava assim, ó, totalmente acometida de bolinhas. A raiz dela tava terrível. Eu cortei,
todas as raízes dela que estavam com bolinhas. Só que eu não tirei todas, porque as raízes que estavam mais próximo do caule, a minha sorte foi essa. Como eu vi rápido, aquelas raízes que estavam mais perto do caule, tinha muitas raízes fininhas, todas limpinhas, então eu deixei, eu não retirei elas e isso vai ajudar a recuperar mais rápido. Eu passei vários dias sem regar elas, comecei a regar ela de novo, né? Hoje ela tá seca, bem seca, olha. O substrato dela tá bem seco. Vocês podem observar que o substrato dela aqui, ó, tem areia, tá vendo? Ou as pedrinhas. Ele é o mesmo substrato daqui. Esse não tem nenhuma pedra. Então esse aqui, pessoal, como eu já mostrei pra vocês, esse eu tenho areia nele. Então vocês podem ver que tem várias pedrinhas nele. Isso tudo é areia grossa, né? Que eu coloquei no meio dele, tem bastante areia, dá para perceber. Esse é o que veio no pacote. Então esse tem casca de arroz, tem tudo isso que eu falei para vocês no início do vídeo, mas nada de areia. Esse tem areia. Então eu acrescentei nesse uma grande parte de areia. Não acrescentei mais carvão, até porque eu não tô tendo carvão. Esses dias eu tô tendo só areia, tô colocando a areia. E isso aqui, pessoal, eu fiz o teste e isso me deixou assim pensativa. De onde veio, né, esses nematóides? De onde vieram esses nematóides? De onde vieram larvas, sei lá, se ovinhos, não sei. Então, o cultivo, pessoal, de suculentas é muito intrigante. É intrigante. É uma coisa fácil? É fácil, mas acontece isso mesmo. E às vezes a gente fica perdido, pessoal. E as pessoas ficam muito ligadas em substrato perfeito, que o substrato assim, que tal, mas acaba que tem problema do mesmo jeito. A gente tenta amenizar, né? A gente tenta amenizar os problemas e a gente tenta fazer um substrato que tenha adubação, que tenha partículas grandes para ficar com uma boa drenagem. Então, cada um faz o seu, mas desde que dê certo. Às vezes, pessoal, como eu trabalho na floricultura, umas pessoas falam comigo umas misturas que fazem, às vezes compram uns condicionadores e às vezes monta aqueles substratos que para mim nunca funcionou. Mas as pessoas falam que daquele jeito para ela que funciona. Eu nem questiono mais, sabe? Quando fala, nossa, minha suculenta estava linda, eu fiz diferente e começou a morrer, e começou a ficar feio. Aí eu escuto assim, falo, meu Deus, esse substrato que a pessoa está falando, para mim não funciona. Mas para ela, não sei o que ela faz que funciona. E eu aprendi, pessoal, com cultivo de suculentas, muitos anos cultivando, muitos anos buscando conteúdo sobre suculenta, várias amigas no YouTube. Gente, a gente vê tantas colegas aqui, tantas receitas, tantas coisas diferentes. E cada um faz o seu e dá certo, né? Então, eu dou dica, pessoal, para você ter um substrato bem drenado, não esquecer de colocar adubação, não esquecer que a sua suculenta não pode ser plantada na terra, que ela tem que ter uma mistura, né, para fazer esse substrato. Mas, sinceramente, pessoal, cada dia que passa eu penso, cada vez mais a gente tem que respeitar cada receita que cada um tem, né? Porque o importante é dar certo. Às vezes a pessoa não sabe nem cultivar, mas ela planta de uma forma e dá certo. E às vezes a gente olha e fala assim, nossa, é impossível essa suculenta sobreviver. E eu venho fazendo vários testes, pessoal. Tem coisas que deixam a gente mesmo assim, ó, de boca aberta. Como eu falei para vocês, eu cultivo carnicolo há bastante tempo. Chega a chuva, ela apodrece toda. Fungo do olho preto, ela dá direto. Então, eu decidi tirar a carnicolo, colocar ela num vasinho pequeno. Tô fazendo ali, acho que eu tenho umas duas em vaso pequeno. Fiz uma comparação, pessoal, por pouco tempo, colocando uma carnicolo numa terra comum, numa terra bem adubada, com bastante nutrientes orgânicos, no pé da minha frutífera, pessoal. Cheguei até a mostrar para vocês. O que aconteceu? Eu falei, a carnicolo aqui ela vai apodrecer, né? Mas vou testar porque ela vai apodrecer. Coloquei ela, coloquei uma Kalanchoe Vivien, coloquei também a minha Beach Waves, uma muda. Pessoal, foram as mudas mais gigantes e mais bonitas que eu já cultivei nos últimos tempos.
Então, o que eu posso falar? Depende, pessoal, depende de muitos fatores para a gente poder falar assim, ó, isso é certo, isso é errado. Porque eu fiz o errado e deu certo. E muitas vezes, fazendo certo, dá tudo errado. Eu gostaria até que vocês colocassem aqui para mim nos comentários, pessoal. Eu preciso da opinião de vocês. Se vocês também já fizeram alguma coisa nesse sentido, plantas que não gostam disso e tudo mais, você contrariou ela e ela ficou mais bonita do que se fosse no dito local certo, do jeito que tem que ser. É intrigante, pessoal. É muito intrigante. E como eu gosto de cultivar, eu gosto de fazer testes diariamente. Eu sempre faço teste. Eu deixo uma planta lá, é teste. Estou fazendo isso, é para teste. Eu sempre mostro para vocês aqui. Essa planta que eu falei para vocês, as minhas, Kalanchoe vive, tá gigante. Tirei ela de lá agora, porque eu falei assim, agora eu vou passar assim pra uma bacia, vou cultivar. Eu até brinquei um dia, pessoal, eu falei assim, gente, eu tirei a minha Kalanchoe Vivian de lá, passei ela para um vaso, porque ela tá pensando que é frutífera. Porque lá no vaso de frutífera, com adubo, tem adubo, pessoal, tem esterco de gado. Tem adubo orgânico, tem uma maravilha. Para a planta frutífera, tá um espetáculo. Ela amou, ela cresceu demais. Falei, a Vivian tá pensando que é fruta. Deixa eu passar ela para um vaso com substrato de suculenta, para ela entender que ela é uma suculenta. Outra coisa, pessoal, a Vivian que tava num vaso, vocês que me seguem aí sempre, vocês viram uma Vivian toda pintada, toda feia, pessoal, toda cheia de fungo, horrorosa. Foi indo até morrer. Tava no substrato maravilhoso, pronto para suculentas. Perdi ela inteira. Aí joguei ela fora, peguei a Vivian que tava achando que era fruta e passei pro vaso de suculenta, né? Desse jeito, pessoal. Então, é muito interessante cultivar suculenta, pessoal. É muito intrigante. Às vezes a gente acha que sabe tudo, a gente não sabe nada. E às vezes elas deixam a gente assim, ó, boca aberta. Porque é muita coisa que acontece, né? Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. A gente, né, graças a Deus eu tenho acertado bastante no cultivo de suculentas, né? E isso, pessoal, é o que faz a gente pensar, não desiste nunca de cultivar suas suculentas, não, porque de uma forma ou de outra você também vai conseguir, vai dar certo, né? Vai dar certo, faz o substrato, igual eu falei com vocês. Aqui, ó, comprou esse aqui, o Terral Plantio. Se você quiser saber qual substrato que eu uso, Terral Plantio. Aquele da embalagem roxinha. Você compra 25 litros, mistura com carvão ou mistura com areia, planta a sua suculenta, espetacular. Pessoal, já plantei aqui várias, 100%. Então, se você tem dúvida, esse é o que eu estou usando no momento. Todas as minhas suculentas lindas, maravilhosas, que vocês podem ver, sempre eu estou mostrando diariamente, quase que diariamente, né, pessoal? Não estou gravando vídeo todos os dias mais, mas eu gravo sempre, 2 ou 3 na semana, até um pouquinho mais, depende da semana. Estou fazendo com esse adubo, com esse substrato. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de hoje. Se você gostou, deixe joinha para mim. Compartilha também esse vídeo, se você achou interessante, passar para alguém, né? E também se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.